Já está assim, ó, alguém Agora botou. tá. Agora tá. Agora alguém colocou. Agora tá. E não fui eu. Bem, gente, essa é a nossa terceira reunião técnica. Hoje a gente, da BM, temos mais um reforço da equipe da BM também, que é a Lucy e a Sueli vai apresentar ela melhor, é uma bibliotecária que nos apoia a longa data em vários projetos de consultoria, enfim, Sueli, depois que você apresente, Brenda, Lucy, a gente, conectados, aqui eu já vejo bastante gente, da Bahia, não vou lembrar de todo mundo, da Paraíba, acho que João Batista, né? Enfim, eu lembro de alguns nomes aonde sejam, vamos trabalhar, né? Acho que cada dia que a gente tem, cada reunião, é um passo mais que a gente vai dando, lembrando que a gente tem um percurso a percorrer em um período muito curto, então são poucos passos que a gente tem até a chegada. Então, vamos todo mundo junto chegar lá, tá bom? A Sueli, acho que tem hoje uma proposta para trabalhar com os critérios de seleção, para poder, né, dar uma. E claro que sempre aberto a dúvidas. A ideia é que tenha uma grande participação e que vocês tragam dúvidas, perguntas concretas do trabalho para que todos aprendam com todos, tá bem? Essa é a ideia. Bem, vamos ao que interessa. Vai, Sueli. Vou estar aqui, tá, gente? Quietinha. Vou fechar minha câmera. Bem, boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Nesse período a gente se encontrou já várias vezes, né? A ideia é que com o tempo a gente comece a espaçar mais, mas sempre vamos ter pelo menos um e-mail semanal, né, para indicar a evolução, essa evolução semanal que vocês têm tido. Também nós fazemos esse encaminhamento da evolução para os responsáveis dentro das secretarias e também no CONAS, tá bom? Eu estou sem o perfil de apresentação. Alguém pode passar o perfil de apresentação para mim? Para eu poder compartilhar minha tela? Bom, eu queria retomar a questão dos critérios de seleção, porque eu estou vendo que parece que tem algumas dúvidas, né, relacionadas a o que deve ser registrado dentro da base de dados. Obrigada, que já foi compartilhado comigo. Vou compartilhar minha tela agora. Então, o que deve ser colocado, né, o que deve ser registrado dentro dos sistemas da BIREME. No entanto, eu não imaginava que talvez pudesse ter dificuldade nessa identificação, e é por isso que a gente voltou nesse tema dos critérios, tá bom? Então, eu estou aqui já compartilhando minha tela com vocês, para vocês acompanharem. E aí, só para que vocês tenham assim, ciência, né, de quem hoje está trabalhando com vocês, então nós temos esse montão de gente que está aqui diretamente envolvido com as atividades. Então, a Verônica é a gerente do projeto aqui, né, gerente da nossa área e também gerente do projeto. Eu estou gerenciando essa parte dos registros nas fontes de informação. A Marilda, que sempre nos acompanha aqui online, todo esse registro que vocês fizeram, atualização de dados, né? Foi liderada pela Marilda. A Laís, que eu apresentei na sessão passada, ela fica responsável pelo suporte metodológico no sistema FADMIN, na descrição bibliográfica. A Angélica de Paula, ela fica responsável sempre pelo registro das revistas científicas dentro das bases de dados, com o apoio do Amilson, que está aqui do ladinho, né? Então, quem recebe efetivamente esses registros é o Amilson, mas ele é coordenado pela Angélica aqui internamente, que trabalha com avaliação e seleção dos periódicos e também o monitoramento da contribuição com relação aos periódicos. E hoje eu quero apresentar, acho que a Lucy deve estar com o vídeo aberto, se você não tiver, Lucy. A Lucy, ela é especialista em indexação de documentos e ela vai pegar, né, esses registros que vocês já indexaram e vai dar um feedback personalizado para cada um de vocês com relação aos registros que vocês fizeram. Vocês já devem ter recebido um acompanhamento da Laís. Na sessão passada, a Creuza, né, falou que já tinha recebido, e pode ser que outros centros também já tenham recebido. Então, agora vocês vão começar a receber feedback de indexação. Então, Lucy, se você quiser se apresentar aí, deixa eu ver a câmera aberta.
Oi, gente, tá todo mundo me ouvindo? Estão Sim. escutando? Tá escutando, Laís? Tudo bem? Sim, tá tudo certo. Então, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse projeto. E como a Sueli falou, eu vou estar fazendo os feedbacks das indexações, então a gente vai ter mais contato e qualquer dúvida depois é só entrar diretamente em contato comigo. A gente vai passar nosso contato, meu e-mail, tudo, e a partir de hoje a gente vai estar mais conectado. Prazer estar com vocês aqui hoje. Seu microfone está desligado, Su. Às vezes eu fecho para não ficar com muito som de fundo. Então, vai ser uma adição importante aqui com relação à qualidade dos registros, né? Porque nós já sabemos que a parte da descrição, uso do sistema, lá está tomando já, né? Fazendo todo o acompanhamento. E agora, com relação à indexação, a gente vai ter a Lucy. Tem algumas pessoas aqui que são da área de tecnologia que eu fiz questão de colocar, porque assim, elas já estão atuando por vocês, mesmo que vocês não saibam, né? Então, tem a Ana Cátia, Vinícius, Marcos Mori, Fábio Brito e Marcelo Botura, que estão atuando tanto na coleta dos dados dos sistemas que vocês estão alimentando, que é o sistema FADMI, os dados dos centros cooperantes, atualização cadastral, né? Tudo isso para mostrar para vocês daqui a pouquinho, né, os resultados que vocês estão atingindo. Então, assim, diretamente envolvidos, nós temos essas pessoas aqui, mas como vocês já devem ter notado, na nossa sessão virtual, a gente sempre tem mais gente, né? Normalmente a Juliana Souza, que está aqui no cantinho, está online, a Beth sempre está aqui com a gente também, obrigada, Beth. A Rose também está online com a gente, né? E em vários momentos, né, elas nos apoiam, né, tanto em termos de metodologia, né, em todos vários aportes que elas vão nos ajudando, e também na infraestrutura, né, quando na execução da reunião mesmo, elas estão nos apoiando. Então, foi por isso que eu queria mostrar para vocês que esse pessoal todo que está aqui, né, nessas imagens aqui, são as pessoas que estão atuando por vocês nesse projeto, tá bom? Agora, indo para o tema do status, né, da semana passada para cá, a gente teve um aumento da contribuição aqui da SES Bahia, tá? Tudo que está com verdinho é porque teve uma mudança, um aumento, né, na contribuição. O que está em vermelho, nesse caso está zerado, é porque ainda não tem nenhum registro dentro da base de dados. Aqui, quando está em laranjinha, é porque está no mesmo ponto que estava na semana passada, tá bom? Então, isso é Maranhão, tá? Na semana passada já tinha um registro e continua esse mesmo registro. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que muitos deles têm essa indicação aqui de R. R significa rascunho, tá bom? P é publicado. O que é isso? É o status do registro. Então, assim, só vai aparecer na interface de pesquisa os registros que estiverem publicados. Os registros que estão com o status de rascunho, eles não aparecem, né? Não aparecem para ninguém. Por isso, assim, se você pesquisar ele dentro do sistema FADMIN, ele vai aparecer porque ele está dentro do sistema. No entanto, ele não aparece para a pesquisa do usuário final, e aí acaba sendo um problema, tá bom? Então, houve aumento aqui na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Parabéns, né, para o Jefferson, né, Jefferson? O Jefferson, que na semana passada já fez um sprint que fala? Fez uma corrida de 100 metros aí e mandou um monte de registro, e essa semana continuou um aumento contínuo dos registros, tá? Aqui também, deixa eu ver, Pernambuco também teve aumento dos registros, Piauí, a Jesus, Maria de Jesus, que fica, sempre está nas nossas reuniões, e os colegas, né, os vários usuários que fazem parte, né, da secretaria do Piauí, ó, tem 13 registros, mas o atenção aqui é pelo R, tá? Todos eles estão em status de rascunho. Rio Grande do Norte também teve um aumento, está com 10 registros, e Sergipe teve 4 registros, então da semana para cá a gente está vendo que devagarinho está aumentando, né? Só que todos eles aqui estão com status rascunho também. E Tocantins já tinha um registro da semana passada. Da semana passada para cá, a gente teve aumento de registros também da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás,
Por estar verdinho, do Rio de Janeiro continua igual. Isso aqui é registro bibliográfico, tá? No caso de Goiás, Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de São Paulo, eles já têm outras fontes, tá? Assim que a gente vê que vocês já estão bem nos registros bibliográficos, a gente vai começar a abrir para registrar outros tipos também, tá bom? E teve aumento também da Secretaria de São Paulo aqui de 41.523 registros, tá bom? O legal de ver São Paulo aqui, Goiás e Rio de Janeiro, é vocês verem que sim, constantemente, de semana a semana, tem alimentação das bases de dados. E o legal é que não é só um centro cooperante, não é só um usuário. Então, nesse período aqui, qual foi o centro? Rio Grande do Sul. A gente teve várias criações de usuários nessa semana de Rio Grande do Sul. Então, entraram, acho que, mais 3 instituições. Isso que a gente tem que ter em mente quando nós falamos das secretarias, é que no caso das secretarias, nós temos várias instituições que fazem parte do sistema, né? E aí, essas instituições também produzem... Ela está falando... Milton, está aberto o seu microfone, Milton. Obrigada. Bom, então, para continuar, o legal de ver isso é que a gente tem, né? Toda semana tem alimentação, que tem mais de uma instituição e mais de um usuário por rede, né? Então, cada uma dessas secretarias nós estamos considerando como uma rede, tá bom? Então, por isso que é interessante que vocês também já ampliem, né, a visão de vocês para que possam incluir outras instituições das secretarias dos estados de vocês, tá bom? Agora, para que vocês vejam um pouquinho do resultado, olha aí, ó, começou a aparecer SES Bahia, com 22 registros. Então, a ideia é que na semana que vem, todos aqueles que estavam como questão, né, hoje, como status rascunho, tá vendo aqui, ó, esses Rzinhos, né? Se eles estiverem como status publicado, eles vão começar a aparecer. Semana que vem vai aparecer os de Minas Gerais, vão aparecer, esses outros aqui ainda estão como rascunho, tá? Então, tudo que estiver com status de publicado vai começar a aparecer aqui. Olha, eu apontando com o dedo aqui na tela. Vai começar a aparecer aqui nesse clusterzinho de base de dados, tá bom? Para quem não sabe, vocês podem pesquisar, acessar essa página a partir do portal do CONAS e também diretamente aqui pelo site, por esse link que eu coloquei aqui, tá bom? Bom, então, parabéns, né, acho que a Creuza, né, a Creuza que está fazendo esse trabalho aqui já começou desde a primeira semana, é por isso que, como ela começou na primeira semana, já tem os registros aqui aparecendo, tá? Acredito que na semana que vem, vários outros aqui em Minas Gerais já devem aparecer, e se vocês mudarem o status de rascunho para publicado, lógico, se estiver pronto, né, já vai começar a aparecer também aqui nesta telinha, tá bom? Deixa eu ver. Quero agradecer especialmente Eliane Maziero, Jefferson Timóteo, Úrsula e a Maria de Lourdes Oshiro, que nessas 2 primeiras semanas eu entrei em contato com eles para que eles registrassem as revistas científicas deles no sistema, né? E aí quem recebeu foi o Amilson, como eu falei, e aí tem Revista de Saúde Pública do Paraná, Gerais, Revista de Saúde Pública do SUS Minas Gerais, Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás, Cândido Santiago, e Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, tá? Dessas revistas aqui, as que já têm registros nos sistemas é a Gerais, essa daqui de Goiás, e a do Paraná eu acho que ainda não tem. E também a do Mato Grosso do Sul também não tem, mas o registro já está pronto. O que significa isso? Tá vendo essa telinha aqui, ó? É dentro do sistema FADMIN. Vocês estão vendo que tem aqui um título abreviado, que é exatamente, no caso do Paraná, esse aqui. Rev Saúde Pública do Paraná Online. Significa que, uma vez que esse título está registrado, você não precisa ficar digitando o nome da revista e nem saber o título abreviado de cor, né? Você já vai encontrar ele dentro dessa listinha aqui, tá bom? A minha lista é a lista, como a gente é coordenador da rede, nós acessamos todos os títulos abreviados. Mas, quando ele está atribuído para você, ele vai aparecer logo no topo da fila lá, tá bom? Desta tabelinha.
E quando cada uma dessas revistas recebe um código de editor, ele também se habilita a se tornar um contribuinte, ou seja, uma vez que vocês, né, que são os editores dos periódicos, tenham a revista publicada, já tenham artigos aceitos, prontos para publicação, vocês não precisam esperar pelo fechamento de um fascículo, por exemplo. Né? Eu acho que uma delas aqui já é fluxo contínuo, dessas revistas aqui. Eu não lembro exatamente qual. Mas, de qualquer maneira, sendo fluxo contínuo ou de periodicidade semestral, vocês podem, a qualquer momento, desde que o artigo esteja publicado pronto para publicação, já pode fazer o registro básico desse artigo, tá? Isso é o que nós chamamos de registros com status Linux Express, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma sessão em separado com os editores ou a equipe editorial dessas revistas. E a gente também já tem um tutorial gravado, acho que vocês já devem ter visto, daquelas sessões que a gente mandou para vocês, tá bom? Então, essas revistas já estão cadastradas e podem tanto ter a alimentação pelo centro cooperante quanto pelo editor. O que diferencia aqui? O editor não faz indexação, tá bom? O centro cooperante, sim. Então, sempre que o registro está como Linux Express, ele não está pronto ainda, mas ele já aparece para pesquisa. Bom, agora, indo para o tema, né, do mapeamento da literatura. Vocês viram que a gente voltou, né, no tópico 1. O mapeamento da literatura, quando nós falamos, nós estamos querendo identificar, né, quais são os documentos, quais são as publicações que deveriam ser incluídas aqui, tá bom? Então, na semana passada eu falei um pouco de leve sobre os critérios, né, e aqui eu deixei assim um pouco mais destacado. Quando nós falamos de um critério de seleção de periódico, ou de seleção de documentação para uma base de dados, e cada um de vocês tem uma base de dados criada, nós sempre temos que pensar quem são os usuários dessas bases de dados, né? Acredito eu que sejam os gestores de saúde pública das suas instituições, das secretarias, os profissionais de saúde das secretarias, o corpo técnico das secretarias, e também a população em geral que está sendo atendida pelo sistema, pelos serviços de saúde que vocês propiciam, né? Os serviços que vocês prestam. E aí, sabendo, né, que nós estamos querendo atender gestores, estamos querendo atender profissionais de saúde, estamos querendo atender o corpo técnico, né, que administra, que faz toda a gestão do sistema, e também a população, pensar em quais conteúdos essas pessoas, esses profissionais estão procurando. E aí pensar, né? É necessário vocês fazerem uma gestão da memória institucional? Quais seriam os documentos que falam sobre a memória institucional, né? É uma documentação estratégica de governança, né, que estrutura todas as ações do sistema? Seria muito bom, não é verdade? Documentação que orienta a prática dos profissionais de saúde? É uma documentação para capacitação? Eu acredito que sim também. Todos esses que eu estou falando, eu acredito que sim, tá? Então, assim, mas vocês é que vão nos dizer se sim ou se não, né? Com a redação desse critério, tá? A produção científica e técnica dos alunos das escolas, dos professores dessas escolas, dos técnicos dessas escolas, dos serviços, né, de saúde, das instituições que prestam serviço de saúde, né, das próprias secretarias, sim, eu acredito que sim, eu acredito que todos esses conteúdos que eu elenquei aqui sejam conteúdos elegíveis de serem incluídos dentro da base de dados de vocês, tá bom? E aí, pensando em temáticas, né, cada estado, cada cidade dentro do estado também tem as suas, quais são as enfermidades, quais são as doenças mais prevalentes, né? Tem quais são as temáticas mais importantes. Por isso eu coloquei aqui prioridades de saúde do estado, né? Vocês fazem algum tipo de controle com relação a, por exemplo, indicadores de quanto vocês atingiram os objetivos de desenvolvimento sustentável, né?
que nós estamos, né, hoje em dia, muito envolvidos com essa temática, até depois eu vou complementar e colocar aqui, né, prioridades do ODS 3, por exemplo, né, que é a área que mais nos toca, né, prioridades de pesquisa em saúde no Estado, né, então, essas são as temáticas que vão nortear quais são os documentos que devem ser incluídos, tá? Como que vocês vão saber isso? Vocês têm a documentação que fala sobre isso, quais são as prioridades de saúde, quais são as prioridades de pesquisa e quais são as respostas que vocês estão dando à ODS 3, não é verdade? Vocês têm esse tipo de documentação. Autoria. Essa autoria, os registros que vão ser, as publicações identificadas vão ser a autoria institucional da Secretaria de Estado da Saúde, vão ter também autoria, vão ter outros documentos que vão ter autoria individual, por exemplo, um técnico que publicou numa revista científica, mas falando sobre o trabalho, avaliando o impacto, analisando a implementação, né? E publicou isso numa revista científica. Pode ser registrado? Pode, se assim vocês definirem, né? Outro tipo de autoria, coautorias, né? Vocês estão envolvidos também dentro desse manto de atuação da Secretaria, né, de Saúde, Estado da Saúde, foram coautores com outros autores, né? Também poderia? Pode, né? Mas isso tudo quem define são vocês nesse documento. Eu coloquei aqui um lembrete, né, com relação à memória institucional. Alguns de vocês eu sei que têm repositórios institucionais, então assim, diferenciar o que vai ser incluído no repositório institucional e o que vai ser incluído na base de dados institucional que vai estar na BVS. Quais são os conteúdos que vão ficar no repositório? Vai ter alguma intersecção? Eu acredito que sim, tá? Mas também não é todo o repositório que vai para a base de dados, não é verdade? Eu estou entendendo que não é todo, mas se for também, isso que nós precisamos saber, precisa se avaliar. Será que trazer o repositório institucional inteiro para essa base de dados é algo necessário? Se sim, nós temos que avaliar. Quantos registros nós temos hoje no repositório institucional? É possível fazer interoperabilidade? Tem várias questões que entram aí, tá? O que a gente falou logo no início do projeto é que nós não iríamos fazer interoperabilidade agora por causa dos prazos do projeto. Mas para o ano que vem, para os próximos anos, né, é uma possibilidade, tá bom? Então, agora, pensando nesse período agora, né, analisar o que vai ser base de dados da BVS, base de dados do CONAS, né, que vai ser pesquisada junto com o CONAS, e o que vai ser repositório institucional, tá? Nem todo mundo tem repositório institucional, por isso não é isso que se aplica para todo mundo. E outra dúvida que eu vi, que teve vários sites que eu entrei de vocês, que vocês trazem uma documentação do Ministério da Saúde. Então, essa documentação precisaria estar dentro da base de vocês? Em princípio, eu, Sueli, penso que não, mas depende do tipo de uso que vocês vão ter com essa base de dados, tá bom? Por que eu acredito que não? Porque essa documentação do Ministério da Saúde já está na base de dados Coleciona SUS. E se vocês notarem, deixa eu voltar nesta tela aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, a Coleciona SUS já está na interface de busca. Por isso que eu acredito que não é necessário ter a documentação do Ministério registrada na base de vocês. No entanto, para vocês pesquisarem e encontrarem a documentação do Ministério, tem que fazer a pesquisa aqui nessa caixa de busca aqui, tá? Porque senão não vai recuperar essa documentação do Ministério que está aqui na base de dados Coleciona SUS, tudo bem? Seguindo em frente. E mais que nós vamos falar sobre critérios, alcance geográfico. As publicações, ela tem uma dependência de ter sido feita no estado de vocês, por exemplo, toda a documentação da Secretaria no Piauí, ou não, pode ser uma documentação publicada em outros locais, né? Inclusive publicações internacionais, que podem ser incluídas, desde que sejam sobre a atuação das secretarias, né, dentro da solução, né, de algum problema de saúde pública, tá? Eu acredito que possa ser livre, ou seja, qualquer documentação
da secretaria, da própria secretaria, ou uma análise de uma situação da secretaria por outros autores? Olha só, né? Isso é uma autoria diferente também, que eu não tinha pensado. Mas, de toda forma, eu acredito que não há uma limitação geográfica, desde que a temática seja ações da Secretaria de Estado da Saúde, que são de interesse para vocês, tá bom? E aí tem uma outra parte aqui mais técnica, mas que é fundamental, né? Quais documentos que estão cumprindo com o caráter normativo, digamos assim, das publicações científicas. Então, por exemplo, será que todas as documentações de vocês têm registro do ISBN? Será que as revistas de vocês têm SSN? Eu acredito, as que a gente registrou tem, tá bom? Será que as publicações de vocês seguem as normas de publicação? Tem uma estrutura mínima, tá? Eu sei que isso tudo parece uma coisa bem fora, que não se encontra numa secretaria, mas nós encontramos já em alguns casos documentos sem autoria, né, sem data, sem local de publicação, sem mostrar qual foi a área que gerou essa documentação, tá? Então, assim, são coisinhas básicas, tá? Às vezes o documento não tem título, né? Então, são coisas bem básicas, que parece uma coisa complicada, mas não é, tá? Tem muitos manuais de estilo aí já rodando por aí na internet, que daria para servir como base, porque esses dados mínimos são necessários para o registro dentro de uma base de dados como a que vocês têm hoje. Documento de cessão de direitos autorais e direitos de imagem das publicações. Então, todas as publicações criadas dentro publicadas por vocês, né, e criados dentro do contexto dos serviços da secretaria, serviços de saúde da secretaria, tem que ter esse documento de cessão de direitos, senão vocês não podem publicar, não é verdade? Então, o autor pessoal, ao criar um documento, né, que vai sair sob a chancela, sob o nome da Secretaria de Estado de Saúde, tem que ter essa cessão de direitos, né, para a secretaria, tá bom? Isso também com relação a direitos de imagem. Por que eu falei direitos de imagem? Porque nós temos base de dados multimídia, né? E aí, se vocês colocam lá um evento, né, um close em uma pessoa, né, essa pessoa também tem que ter assinado esse documento de cessão de direitos de imagem para que vocês pudessem publicar a imagem dela dentro de uma base de dados ou dentro de um portal. O tipo de licença também é importante, se ela pode ser, tem alguns tipos de cessão de direitos, né, no caso de Creative Commons, que você pode até mesmo usar aquele material com fins de lucro, né, com fins de obter lucro com isso. Tá? Então, tem que analisar qual é o tipo de licença Creative Commons que vai ser usado. E, claro, ética em pesquisa. Então, assim, tudo que vocês fazem com relação à pesquisa clínica, digamos assim, tem que passar por um comitê de ética em pesquisa, o que eu acredito que já exista, tá bom? Porque a gente também chegou a comentar isso no Rio e já havia uma estrutura também para isso. E também tem que ter o termo de consentimento dos sujeitos dessa pesquisa, tá bom? Quando houver sujeitos nessa pesquisa. Acho que falei, assim, do delineado geral. Então, assim, eu coloquei só alguns documentos, exemplos de documentos que podem ser incluídos, tá? Então, dentro de tudo isso que eu falei, né, alguns exemplos. Planos e programas de saúde, notas técnicas em geral, protocolos, guias de prática clínica, fluxos de atenção à saúde, metodologias de implementação das estratégias de saúde, guias e cartilhas para usuários dos serviços de saúde e população em geral, mas também pode ser guia para o profissional de saúde, tem muita, né, documentação nesse sentido. Pronunciamentos também podem ser incluídos, desde que ele tenha um conteúdo que seja importante para compartilhamento, né? Vídeos de sessões de treinamentos, debates, entrevistas. Às vezes, na Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, eles têm programas, são canal profissional, canal do cidadão. E para cada um desses, eles produzem como um programa, né? E aí eles chamam especialistas, vão nos
de serviços de saúde, bem interessante mesmo o trabalho que a Secretaria Municipal de São Paulo faz. Tenho certeza que vocês também têm algo parecido com isso. Recursos educacionais, eu vi muitos recursos das escolas de saúde pública, dos estados sobre Covid, né? A gente registrou alguns nesse período, por causa que, como nós estávamos com a Covid, né? A gente precisava disseminar, né, o mais rápido possível informação para a população e também para os profissionais de saúde. Nós fizemos vários registros que depois eu vou criar área temática para vocês, tá? Então, vai ter escolas de saúde pública que vão ver que já tem vários vídeos, por exemplo, registrados, tá bom? Mas, uma vez que vocês tomem a liderança disso, a gente deixa de fazer. Por que a gente fez naquele momento? Por causa da pandemia, tá? Não é da Bireme, não é parte da nossa função fazer esses registros, mas a gente faz esses registros quando há necessidade de resposta a um problema de saúde pública, que foi o que aconteceu agora com a Covid, tá bom? E mais? Trabalhos de conclusão de curso, que vocês têm aí nas escolas de saúde pública, especialização, dissertação, doutorado, pós-doutorado, relatórios de gestão. Dúvida? Alguém falou? Seminários, trabalhos apresentados em eventos também, é bem importante. E aqui é importante destacar que é o trabalho em texto completo, tá? Ou ele é um pôster apresentado, ou ele é uma monografia, né? Um artigo escrito, tá? Se for só o resumo, ele entraria como documento no todo, tá? E aí não fica configurado como sendo um registro bibliográfico, ele só entra uma única vez como todo, tá? Por isso que resumo não entra. Indicadores de saúde, de serviços em geral, tá? Boletins, eventos também. Pode ser que vocês tenham necessidade de divulgar eventos internos, mas dentro da rede, tá? Porque assim, todo evento que é divulgado, ele tem que ser aberto ao público, mas esse público que essa rede atende. Então, se vocês têm uma capacitação interna aqui, qualquer pessoa da rede possa entrar, então pode ser divulgado também, tá bom? Bom, nossa, não acabo mais de falar sobre o mapeamento da literatura, né? Mas o importante aqui é que, assim, a parte dos critérios acabou. Acabou assim, como uma visão geral, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo, né, de transferência da informação e do conhecimento, né? Então, uma vez que a gente já sabe que tipo de documentação que a gente quer, né? Quais são os documentos que podem ser registrados dentro da base de dados da Secretaria de Estado da Saúde, nós temos que saber onde está essa publicação, né? Quem são? Como nasce, né, uma publicação? Acho que essa pergunta é muito boa. Como nasce uma publicação nas secretarias, né? Quais são os caminhos que ela percorre para ser publicada, tá? E mapear isso é importante para que vocês criem essa cultura de fazer gestão da informação e conhecimento, né? Porque o que acontece? Muitas vezes vocês têm muita documentação, muita publicação, mas ela não chega nas bibliotecas, né? E ao não chegar nas bibliotecas, faz com que ela não seja registrada. Para as secretarias que não têm bibliotecas, é pior ainda, né? Então, pior nesse sentido de, se não tem um profissional, uma área responsável por fazer essa gestão da informação e conhecimento, né? Então, fica mais complexo ainda. Então, quem não tem biblioteca nas suas secretarias, precisaria ter como uma estrutura formal de controle bibliográfico, controle dessa produção científica. Bom, então, indo para o passo 1. Quem são os produtores dessas publicações? Quais são as áreas, quem são os profissionais que publicam? Você tem que saber isso. Quais são as instituições dentro dessa estrutura das secretarias de saúde que estão publicando? Tá? Primeiro, o nível mais geral, né? Quais são as instituições? Dentro dessas instituições, quais são as áreas técnicas que têm produção científica e técnica? Né? Quais são os profissionais responsáveis por
fazer todo esse processo de chegar até a editora da secretaria, para depois de sair da editora ir para a biblioteca. Quais são as instituições, quais são as instituições dentro da estrutura da secretaria que publicam, né? Há instituições parceiras que criam conteúdos para a secretaria, isso acontece bastante. Muitas organizações não governamentais, ou até mesmo, né, empresas que são contratadas para gerar conteúdo para as secretarias, guias, manuais, recursos educacionais principalmente, e que às vezes não disseminam essa informação, não é que não disseminam, como não tem essa estrutura de controle desse fluxo, né, às vezes fica até sem a cessão de direitos sobre isso, né? Então, como é feita a gestão dos direitos sobre essa parceria? O que e como essas secretarias recebem esses produtos de informação, né, desses parceiros? Isso é muito importante, tá? Quem é o responsável por enviar essa documentação para publicação? Então, assim, chega numa hora que nós temos que saber quem é a pessoa, quem é a pessoa responsável, né? Porque se não tem uma pessoa responsável, esse fluxo se quebra, tá? Quais são as áreas profissionais responsáveis pela seleção, revisão e avaliação do que será publicado? E também pela padronização. Muitas vezes, quando a secretaria tem uma editora, que a gente sabe que tem algumas secretarias que têm editora, né? Geralmente, quem faz isso é a editora, tá? Então, mas será que todas as secretarias têm editora? Eu desconheço, então por isso que são reflexões aqui, tá? Quando ocorre a classificação com relação ao sigilo dessa informação? Então, tem um tipo de documentação que não pode ser publicada, não é verdade? Então, também tem que ter esse momento, né, da definição desse sigilo da informação. Uma vez que ela já pode ser publicada, em quais canais ela vai ser publicada? Ela vai para o canal do YouTube? Ela é um livro que vai ser disponibilizado pela editora como um e-book para download, mas se ela vai ficar disponível para download, então ela deveria também ir para a biblioteca, porque na biblioteca é onde fica o catálogo, né? Que mais? Há algum processo formal de envio dessas publicações para a biblioteca? Quem é o responsável nessa área que irá direcionar o registro dessas publicações? Tá? Então, assim, desta forma, o que é o objetivo aqui? É pegar, identificar onde se produz, que caminho ele percorre, essa pergunta que está aqui na frente, né? Que caminho ela percorre, ela nasceu aqui nessa área, e aí tal pessoa é a responsável para mandar para a editora. Essa editora faz toda a formatação, já tem classificação, provavelmente a classificação já sai da área que produziu, imagino, ou não, né? Pode ser que tenha um comitê gestor aí para definir isso também, é uma estrutura possível. E uma vez que já está decidido que pode ser publicado, ele vai para a biblioteca, e na biblioteca ele fica disponível para qualquer pessoa, em acesso aberto. Né? Algo que eu não falei, em acesso aberto, porque hoje todo mundo tem que pesquisar e encontrar o texto completo. Tá? Bom, então essa aqui é uma revisão geral, essa aqui até mostrei já desde o primeiro dia, essa telinha aqui, né, que é os tipos de documentos e em que fontes elas vão ser registradas, tá bom? E, por enquanto, é isso da minha parte. Eu queria saber se vocês têm dúvidas com relação a qualquer conteúdo que eu falei aqui agora. Sueli, eu tenho uma dúvida. Na verdade, nós fizemos uma maratona, eu tinha lhe falado sobre a falta de internet na secretaria, né? Nós fizemos uma maratona na nossa secretaria, juntamos um grupo e fizemos, você viram, claro que tem vários rascunhos. Só que a gente teve muitas dúvidas na hora de publicar, porque não ia. Então, saiu, tipo, algumas referências assim, solicitação do descritor primário, solicitando editor e editora, pedir autor pessoal. Então, a gente deixou tudo como rascunho, porque não publicava, entendeu? E aí foi a nossa dúvida. Nós fizemos 2 reuniões, a gente foi publicando, você viu que cresceu muito o número, exatamente por esse esforço. Saiu?
Acho que a internet dela está ruim. Alguém quer falar enquanto a Maria de Jesus volta? Secretaria de Saúde, eu estou indo para a Opa. Maria Jesus? Oi, cortou? Caiu? Cortou o finalzinho. Sim, eu estou dizendo, a gente está fazendo esse esforço de toda terça-feira, está fazendo esse trabalho conjunto, é um processo mesmo de educação permanente, colocando para quem já domina um pouquinho e para quem ainda não ainda está dominando a ferramenta de indexação. Então, assim, está sendo um trabalho bastante interessante, a gente vai manter essa agenda de toda terça-feira, porque é uma forma da gente conseguir fazer esse trabalho mais coletivo e também fazer com que as pessoas que não têm o domínio ou que ainda não estão participando diretamente das reuniões na sexta-feira, para que comecem também a dominar, porque a gente quer fazer exatamente esse grupo, porque a gente sabe que nós somos poucos na Secretaria de Saúde, né? Então, a gente está juntando Secretaria de Saúde e um grupo da escola exatamente para a gente ter um volume maior de pessoas interessadas, são pessoas que pegaram muito rápido, teve gente que nunca tinha tido nenhum encontro, e aí conseguiram muito rapidamente fazer a indexação. Foi um trabalho bastante interessante, e a gente quer continuar toda terça-feira fazendo isso, né? Porque eu acho que isso possibilita assim, um crescimento maior da equipe, a gente vai discutindo os critérios com o grupo, depois a gente vai publicizar, mas assim, a gente encontrou essas dificuldades, fazia tudo, conseguia até fazer assim mais rapidamente, mas na hora da publicação estava dando esses erros. Eu relatei. Entendi, Maria de Jesus. Obrigada, viu? Fiquei Ok. muito feliz mesmo quando eu vi os registros de vocês. A Laís vai chegar lá, tá? Vai chegar na revisão de vocês. Porque, assim, como eu sempre começa pela ordem alfabética, já teve seus registros revisados. A Laís estava em Goiás. Depois de Goiás, quem que você estava mesmo, Laís? Agora eu fiz hoje o de Sergipe. Deixa eu ver aqui na minha lista. É que teve alguns que não tinha nada. Deixa eu fechar aqui. É que teve alguns que não tinham nada. Eu fiz o Rio Grande do Norte, que é a Cibele. O da Cibele não tinha os links nos registros, então eu não consegui conferir, né? Fiz o da Laurides Batista, que é Sergipe, e parei nela, que eu fiz hoje. Então, agora com a ajuda da Lucy, eu acho que vai ser mais rápido, porque eu também não sou indexadora, então eu levava muito tempo tentando revisar a indexação. Então, acho que agora vai ficar melhor também, vai facilitar bastante minha vida. Obrigada, Lucy. Tá bom, gente, vamos Então, ver. Sueli, posso dar um palpite aqui? claro! Então, primeiro, obrigado pelo panorama geral da situação. E que bom escutar esses relatos, né? A ideia é um pouco essa mesmo. A gente não quer um projeto que só começa, faz ok, registrou lá e acabou. De fato, isso tem que ser incorporado, apropriado por cada secretaria, por cada escola de saúde. Enfim, essa gestão da informação, eu acho que isso valoriza o profissional de informação. Imagina vocês numa reunião lá do CONAS, onde estão todas as secretarias, a Bireme vai lá reportar o resultado desse projeto e aparece lá os nomes das secretarias das coleções que foram informadas e vê lá alguma secretaria com um número muito abaixo do que existe de publicação, a primeira coisa que o secretário vai falar assim, por que eu não estou aparecendo aí? Porque você sabe que essa questão da visibilidade é importante para a área da gestão, da saúde pública, enfim. Então, é uma responsabilidade grande a nossa, mas também é uma forma de valorizar o profissional da informação nesse processo, enfim, dar visibilidade para o que interessa, que é a informação produzida. Imagina divulgar esse conhecimento, enfim, vai estar. O que gera também uma responsabilidade para a secretaria. Espera aí, esse negócio vai ser publicado, puxa, não tinha título, não tinha direito à data da publicação, a área que publicava, o autor, mas era uma publicação da secretaria. Enquanto estava ali naquele contexto, ok. Na hora que você começa a explicitar isso, aí começa a ver os problemas da qualidade, né, da forma como se faz informação. Porque quando é despretensioso, às vezes é um relatório técnico, para ficar ali no âmbito de enfim, de um grupo, é uma coisa. Quando vai para fora, opa, peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né,
no documento. Então, eu acho que também incentiva a qualidade que está sendo disponibilizada no âmbito da secretaria. Essa era uma coisa. A segunda coisa, eu acho que a indexação, como disse bem a Laís, né, e a Lucy também, é onde vem a indexação, a gente chama, atribuir os escritores em saúde, né, os termos que representam o conteúdo temático. Tem uma série de regras, é bem complexo, e para isso a gente conta aí com a nossa ajuda dos universitários, como a gente chama, que é a Lucy, que vai entrar no processo agora. Então, fique tranquila. E aí, esse tema colocado pela... Como é que foi? Do Piauí? Como é o nome? Esqueci o nome. Jesus? Provavelmente é porque deve estar, Sueli, eu já estou metendo meu pitaco aqui, é que deve estar sendo certificado como Lilacs, né? E aí, um registro Lilacs, ele tem um rigor, vamos dizer assim, bastante maior do que se for uma publicação não Lilacs, né? Então, talvez seja por isso aí as coisas devem se aclarar agora com o feedback da Laís e com o feedback, mais que feedback da... Acho que era isso, né, Su? Certo? Corrija aí. Sim. Eu só queria chamar a atenção de que o que a gente recomenda é que não tire a validação da metodologia no momento, metodologia Linux, tá? Por quê? Porque ele faz a conferência do preenchimento dos dados mínimos. E se a gente não tiver autor, título, volume, número, blá, 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 né? Ano de publicação, cidade de publicação, país de publicação, o registro fica incompleto. Se a gente tira essa validação logo de cara, ele não confere isso, tá? E aí o registro vai ficar só um pedacinho da descrição, aí ele vai ficar esquisito lá na interface, que pode não ser recuperado também, tem isso. Então, façam os registros com essa validação feita, tentem gravar, e quando ele der a mensagem que deu erro, a questão tem que revisar quais são os campos que ele indicou como inconsistentes. E aí vem como uma mensaginha vermelha, tá? Essa mensaginha vermelha é que vai falar para você, tá faltando, não sei, data de publicação, né? Tá faltando a data normalizada, ou a data normalizada não tá ok, tá? Então, são essas coisas que são importantes quando a gente tem essa validação da metodologia. Se eu tirar a validação da metodologia desde o início, aí ele não vai fazer nenhuma conferência, tá? E aí o seu registro pode não ser recuperado porque faltou um pedaço, né, da descrição, tá bom? Por isso que podem tirar depois, tá? Mas isso se não for um registro para Lilacs, tá? Porque se for Lilacs, não pode tirar. Tá bom? Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu quero comentar a Creuza. Quer falar, Creuza, do documento que você me mandou? Tá. Oi, gente, tudo bem? Como eu falei para vocês a semana passada, na nossa reunião, eu ia elaborar um termo de autorização, né? Pensando mais lá na frente com relação aos trabalhos de conclusão de curso lá da escola que a gente tem, né? Que a gente tem a residência de medicina de família e comunidade, a gente tem a residência multiprofissional em saúde também, então pensando mais nesses tipos de documentos. E também agora, por conta da pandemia, da Covid-19, a gente produziu muitas webaulas, entendeu? Muitas videoaulas nesse momento, assim, e são materiais super importantes, entendeu? Principalmente que eu acho que a gente tem que deixar registrado esse contexto aí que a gente vivenciou e está vivenciando até agora. Então, eu fiz esse termo e, como eu falei para vocês, eu ia compartilhar com vocês, né? Eu estava só esperando a validação da minha diretora, ela validou, e eu passei um e-mail para a Sueli hoje com esse termo encaminhando para vocês, que se acharem interessante, vocês fazerem adequações para a secretaria de vocês, ok? O termo tem um lugar que ele fala assim, eu não pensei em vários termos, um para entrevista, um para web aula, um para TCC. Então, no termo vai ter lá um momento que você vai dizer, identificar o tipo da publicação, o que é, e o título. Se for um trabalho de conclusão de curso, aí você vai colocar. Se for uma entrevista, aí você vai colocar aqui uma entrevista, para poder facilitar mais por conta mesmo do nosso projeto agora, que a gente tem uma certa pressa, né? Ô, Sueli, só mais uma coisinha. A gente sabe que nas secretarias tem muita publicação, né? Muita publicação que é feita, né? E que, infelizmente, fica engavetada.
e essas publicações, às vezes, elas não chegam na biblioteca. Ou se chegam, chegam muito tempo depois, 4, 5 anos, às vezes até depois que foi produzida, né? E assim, a gente tem esse problema mesmo de normalização. Às vezes a gente tem publicações que não tem data, que não tem autoria, né? Que os dados são incompletos e não dá para a gente tá disponibilizando em nenhuma base de dados, né? A gente sabe disso. Então, assim, são cuidados que eu acho que na hora que a gente estiver elaborando os nossos critérios próprios, a gente tem que estar atento, porque muitas vezes você vai receber uma publicação dessa e você tenta disponibilizar na base e você não consegue. Depois que a gente mandou aquela publicação, vai te cobrar, porque a minha publicação não foi, porque o relatório de atividades ou o relatório de gestão que foi elaborado nesta unidade aqui não está na base e a outra está. Então, são coisas que realmente, coisas internas, como a Maria estava falando aí, que a gente precisa estar bem atento a esses critérios, sobretudo esses critérios de normalização. E, Lucia, estou feliz que você tenha aparecido para nos socorrer com relação à questão da indexação, porque às vezes a gente acaba se perdendo mesmo, né? Porque a indexação não é uma coisa tão fácil, até porque ela é um pouco subjetiva e também tem aquela coisa, você puxa muito, né, para o seu lado, e às vezes você não encontra o que você está buscando no próprio DEX. E, Laís, obrigada também pelo socorro dessa semana. Estou aqui, a hora que precisar, logo a gente vai ter muito contato, né? E muito feedback. Eu também. Era Qualquer isso. dúvida, eu estou disponível, é só escrever lá no e-mail e a gente vai ajudando. E eu também concordo, eu estou muito feliz também com a Luci e Maria Creuza. Que ótimo. Foi bom. Bom, deixa eu só ler aqui até um comentário do Marcelo. Mais alguém quer falar aqui no microfone? Que eu vi um comentário do Marcelo aqui no chat, que eu queria comentar. Mas alguém quer falar antes? Ou se o próprio Marcelo quiser falar no microfone também? Oba! Boa tarde. Boa tarde. Não, é quando a gente fala realmente desse fluxo da informação, né, do material, até ele chegar na biblioteca. É uma das dificuldades que nós temos, né, porque realmente é produzido algumas coisas na secretaria e talvez por conta daquelas mudanças de gestão e tal, ninguém conhece esse fluxo para esse material chegar até a biblioteca. E eu acho que é o caso de várias outras. Tanto é que nós estamos fazendo um formulário, né, no Google Forms para mandar para essas áreas para saber quais os produtos que eles têm feito, fazer esse levantamento e tentar catalogar, cadastrar materiais, né? Porque aqui a nossa biblioteca é depositária, né? Tudo que for publicado na secretaria é obrigatório vir uma edição para a gente. E são poucas as que a gente recebe. Então, eu não sei muito bem como está no Rio, mas eu sei que eles publicaram uma normativa no Diário Oficial até, sabe, assim? Então, assim, tem que chegar nesse ponto de virar uma política mesmo, sabe, assim, dentro das instituições. Porque quando a gente tem... Aqui fizemos assim também, temos uma portaria. Então tem que definir, então, em cada área os pontos focais responsáveis, né? Porque senão realmente a documentação não chega, né? E, assim, até um pouco eu estava preocupada, porque eu falei assim, nossa, será que os registros não estão chegando porque não estão chegando na biblioteca? Será que eles não estão chegando porque não tem? Ou será que eles não estão chegando porque eles não sabem qual é o tipo de documento? Foi por isso que eu retomei essa questão dos critérios, né? Então, assim, a gente vê que cada secretaria tem uma realidade diferente, tá bom? Mas, assim, então, eu acho que tem que ver aí algumas... Não sei a palavra correta para isso, mas, assim... alguns arranjos entre áreas e responsáveis pela gestão da informação nessas áreas, né? Sempre em cada unidade tem que ter um ponto focal que vai encaminhar essa documentação dentro do sistema, tá? Não estou dizendo que isso aqui vai resolver todos os problemas, não vai, tá? Mas
Uma vez que a gente sabe, ponto focal de tal área é tal pessoa, outro ponto focal é essa, sabe assim? Para a gente conseguir mapear o fluxo e onde é que está parando, né? Porque se ele não chega, é porque em algum ponto desse fluxo, né, em cada um desses pontos focais aqui, alguém parou o processo, né? Mas por qual motivo? Né? Ah, por desconhecer, por não, sabe assim? Então, assim, aí, caso a caso, tem que ir resolvendo, tá? Mas o ponto inicial é a normativa que vocês já têm. Então, Marcelo, menos mal, né? Já tem a normativa publicada no... Isso é um ponto fundamental, tá, gente? Porque, assim, quando nem tem o plano de gestão da informação e conhecimento na secretaria, é ainda pior, porque você não tem nem isso, né? Eu sei que no Rio de Janeiro eles fizeram isso, acho que a Tatiana hoje não está online, mas isso é o ponto, assim, a pedra fundamental. A partir daí, fazer a gestão e identificar, né, o fluxo, cada um dos pontos, e também, gente, isso é cultura, né? Então, assim, implantar na instituição a cultura da gestão da informação e do conhecimento é algo que tem que ser difundido e aprendido, aceito por cada uma das áreas, sabe assim? Então, é um trabalho bem de conscientização mesmo, tá? De reeducação. Então, não é algo que a gente vai fazer rapidinho, não, tá? Mas é importante termos esse tipo de conscientização e começarmos a tomar as providências para cada uma dessas etapas. E furou em algum lugar, né? Onde furou, por que furou, né? Tô cheia de coisa, tá? Tô cheia de coisa, então, mas manda pelo menos o PDF aí, o doc aí a outra área, sabe assim? Porque sempre vai ter, a gente sempre vai estar cheia de coisa. E aí fazer esse segmento, né? Esse acompanhamento é fundamental, né? Senão realmente a documentação não vai chegar. E aí entra mais uma vez o papel do bibliotecário, do gestor, da unidade de informação, de fazer esse segmento, tá? Mas tem que fazer todas essas alianças, né? Cada um dos setores e conversar com cada um deles, ver quem que vai ser, né? É lógico que isso tem que vir de cima também? Tem que vir de cima também, né? A primeira pessoa que você tem que falar é com o seu gestor principal. Né, para que ele esteja conscientizado. Mas o fato de vocês terem aderido a esse projeto do CONAS já demonstra que vocês têm um gestor que aceitou esta empreitada. Então, ele sabe, né, que tem aqui um grande tesouro escondido e que vocês precisam mostrar isso. Então, assim, vai nesse gestor que fez a adesão ao projeto e fala, a gente está com esse problema, a gente só podia fazer uma campanha educativa, né, mostrar a importância de mostrar tudo isso, quais são os pontos focais que vão ser responsáveis em cada área, sabe assim? Porque senão, realmente, se a gente ficar só esperando, não vai chegar, né? Então, tem que ir cobrindo cada uma destas etapas no processo, tá bom? Não estou falando que é fácil, tá, gente? Mas, assim, é a nossa função. Nós, profissionais de informação, né? Nossa função é essa aí, tá bom? Mas, assim, no que a gente puder ajudar, é lógico que a gente vai ajudar, mas, assim, essa parte, né, de ir falar com o seu gestor que aderiu, e falar com cada uma das áreas, essa aí é uma função, né, de cada um de vocês, porque, assim, nessas 2, 3 semanas que a gente viu, alguns entraram bastante, alguns não entraram nada ainda. Então, assim, o que é que está pegando, né? Então, vai chegar uma hora que a gente vai fazer reuniões específicas com as secretarias que não estão chegando, para ver o que pode estar acontecendo, né? Porque o projeto ele tem que funcionar como um todo, né? Bom, mais alguém quer falar? Sueli, nesse sentido, eu precisava saber quem não está. Depois vocês devem estar anotando aí, né, no relatório. As primeiras telas mostram esse status, tá bom? Aí, só mais uma coisa, eu acho que eu vou levar esse tema lá para o CONAS. E não é, porque eu sei que às vezes portaria cria e não se coloca, né? Enfim, não bota não executa, né? Vamos dizer assim. Sim. É que nada. Então, para discutir com o CONAS uma forma de chegar a uma comunicação para o gestor, para o diretor da escola, ou para o secretário, enfim, para uma chamada. Eu acho que é nesse sentido. Eu vou discutir com o coordenador do projeto na CONAS, que é o Marcos, e esqueci o nome dele, o outro. Enfim, eu vou levar Haroldo. Isso, eu vou levar esse tema, que eu acho que pode ajudar, tá bom? Que vocês... Excelente, Verônica. Acho que ter essa força por parte do CONAS já vai ser muito bom, né? Porque
Eles vão entrar em contato com os gestores, né, que aderiram ao projeto e que eles podem também ajudar nessa conscientização. Acho que, assim, vir dos dois lados, né, tanto da área de informação dentro da secretaria, mas também por parte da Bireme Econas, né, porque foi um processo de adesão, e nesse processo de adesão estava escrito, vocês têm, né, vocês estão cientes que tem que entregar até finalzinho de novembro, começo de dezembro? Sim! Então, o nosso objetivo aqui é fazer o máximo para que vocês todos consigam chegar nesse ponto junto com a gente, né? E que isso seja implantado como cultura, né? Fundamental implantar essa cultura da gestão da informação e conhecimento nas instituições, porque isso vai ajudar na prestação de serviço para a população e também, né, para os profissionais que estão atuando na saúde, né? Tá bom? Bom, mais alguma coisa? Isso aí. Inclusive, por exemplo, nós aqui do Piauí. Fechou, Jesus. Boa tarde. Bem, aqui no Piauí, quem assinou o termo de adesão fui eu mesma, né? Porque eu sou da Câmara Técnica, então, assim, foi uma solicitação que eu fiz enquanto escola técnica, que seria só para as escolas estaduais de saúde pública, então eu fiz a adesão, porque a gente é uma escola técnica, e a secretaria tem um volume grande, não tem biblioteca, então a gente tinha esse interesse. Então, eu fui autorizada pelo secretário a assumir a adesão. Então, assim, a minha preocupação é exatamente isso, para que chegue a cada área técnica, para que chegue a cada trabalhador da escola e da própria gerência, porque eu faço parte de uma gerência de desenvolvimento e qualificação, né, e o nome já traz muita responsabilidade, né, sobre isso. Então, a gente está fazendo isso, a gente é muito ciente, enquanto Câmara, desse trabalho que a gente está fazendo, da importância dessa informação de dados. Então, por isso que eu coloco sempre para os trabalhadores que estão na minha gerência, assim, na gerência que eu estou respondendo, exatamente a importância desses dados, a importância da gente fazer um trabalho. Então, assim, o que eu estou gostando, assim, que as pessoas estão aderindo, quem está trabalhando junto nessa equipe que a gente montou. Então, nós temos duas bases, né? Uma equipe que fica na sede, a nossa escola fica um pouco afastada, e outra equipe que está na escola. Então, como eu estou nessa gerência, eu faço esse alinhamento, esse caminhamento, e aí já percorri pelas áreas técnicas exatamente. E todos que eu já estive conversando, eles estão muito felizes, né, por a gente estar tendo esse cuidado, né, tendo essa possibilidade de a gente ter esses registros numa base de dados tão importante. Então, assim, nós falamos isso enquanto Câmara, né, nessa avaliação dos projetos que nós aderimos. Então, a gente está muito feliz com esses encaminhamentos e com esses projetos, né, que a gente tem até novembro e outros que a gente tem até dezembro. Então, muito importante. Agradeço muito a todos vocês pela cooperação e pela ajuda que vocês têm nos dado. Ok? Sueli, só uma coisa Sueli, rapidinho. eu também estava inscrita, eu gostaria de falar um pouco. Desculpa, tá aí. Sueli, aqui é Daniela, eu estou na direção acadêmica do Cefó da Paraíba. Eu só queria dizer assim que é compreensível demais a preocupação de vocês, né, com os estados que ainda estão zerados, que não tem registro nenhum. Mas eu acho assim que, apesar da gente ter até novembro, eu acho que o envio dos arquivos, né, para a rede, enfim, a publicação é o último passo, né? Eu digo por nós, claro que a gente já deveria ter registrado alguns, mas assim, isso não quer dizer que por não ter registro a gente tá parado, sabe? No nosso caso, a gente precisou primeiro de uma organização, né, de definir as pessoas que iam estar à frente, né, desse projeto, pensar como a gente ia fazer chegar, né, nos serviços, em todo o estado, essa informação, para que as pessoas entendam bem e aí já enviem produções, né, que sejam compatíveis com os critérios que o projeto pede, né? Então, a partir daí, depois que vier, e aí o colega aqui falou do Google Forms, a gente também fez um Google Forms, né? A gente está disparando ofício, está pensando em disparar arte também, colocar nas redes sociais, para que esse material chegue para a gente, e aí, depois disso, a gente vai publicar, né? É só assim no sentido de tranquilizar que não é todo mundo que está zerado que não está trabalhando nesse projeto, né? É que ainda não chegou lá, nessa etapa final, né? Que é a publicação.
Mas no nosso caso mesmo, assim, a gente está caminhando e a gente espera, assim, só para tranquilizar vocês mais ainda, mesmo que a gente não tenha muitos registros semana que vem, mas já ter alguma coisa publicada, só para vocês verem que realmente a gente está, né, com essa prioridade, a gente está se organizando, a gente também acredita muito, assim, fica muito feliz com a iniciativa, né? Então, só para colocar, assim, né, para se colocar para você. Daniela, graças a Deus você falou. Eu já estava preocupada. Porque, né, vocês sabem, né, assim, a gente tem a questão da entrega, né, a gente tem um período bem curto. Normalmente a gente faz projeto de 1 ano, mas esse entrou assim, no meio do ano para cá já, né, então, por exemplo, foi bem em cima, então temos que fazer uma coisa bem... Por isso que a gente está fazendo acompanhamento semanal também, viu? Nossos projetos, em geral, a gente não faz um acompanhamento tão acirrado, não. Mas foi excelente que você deu esse feedback, viu, Daniela? Muito obrigada. E assim, o que eu peço então para vocês é que vocês respondam para a gente falando assim, em que status vocês estão, sabe? Assim, ó, estamos fazendo, passamos isso, porque isso nos ajuda a entender em que momento está cada um, né? Porque se tem algum tipo de entrave que a gente possa ajudar, entrave assim, nesse sentido, desse fluxo, né? Assim, essa ação que a Verônica vai fazer com o CONAS é fundamental, né? E agora, sabendo isso da Paraíba, eu já fico mais tranquila, né? Porque foi por isso que a gente entrou, assim, de sola no sistema, porque, assim, ó, vocês têm muita produção, isso a gente sabe, né? Agora tem que entrar no regime. Então, assim, enquanto não... Eu entendo que, sim, ele é o ponto final, é a chegada, mas para ele ter essa chegada, eu também... Esse monte de gente que eu mostrei para vocês nessa TPT é justamente... A primeira quantidade que eu tive de gente que eu tive que mobilizar, né? Tirei gente de férias para fazer esse trabalho. Tinha um monte de gente que estava de férias agora, nesse período. Eu tirei o pessoal de férias para entregar para vocês a interface prontinha, né? Para que vocês pudessem ver resultado o quanto antes, tá? Então, assim, tudo isso, o objetivo é que vocês comecem a ver resultado. E esse ver resultado é ver os registros na interface de busca, né? É por isso que, assim, fiz essa correria também, porque às vezes a gente... realmente a gestão da informação, ela tem um processo bem anterior, antes de chegar, né, ao registro na base de dados. Mas, assim, que bom, e quem mais, né, te peço até, Daniela, para me responder isso por e-mail, mas, bom, eu estou gravando essa sessão, todas as sessões, esqueci de mandar para vocês. A semana que passou eu gravei e deixei também disponível lá no YouTube. Isso tudo é documentação, tá? Então, isso que você falou também está gravado. Acho que é importantíssimo a gente ter essa documentação, porque a gente sabe em que ponto está cada um, né? De que forma que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Então, obrigada, Daniela, por esse feedback. Fico bem mais aliviada. Até foi por isso que eu retomei essa temática do fluxo, né? E dos critérios, porque eu estava começando a achar que vocês não estavam vendo, né, onde estava essa publicação e que tipo de publicação devia chegar, tá? Mas agora eu estou até mais aliviada com seu feedback, e aí quem mais puder dar esse feedback para mim e para a Verônica, né, para o pessoal do CONAS também, é fundamental para que a gente saiba de que forma a gente pode ajudar vocês, tá bom? Deixa eu ver, mais alguém quer falar? Era a Creuza, né, Creuza? Era assim, só complementando aí, porque eu achei que essa iniciativa de Verônica vai ser muito bacana, né? Lá no CONAS, porque eu acho que fortalece muito a nossa participação enquanto profissional e responsável pela gestão da informação e do conhecimento. Mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui também. Eu acho que, assim, depois que começarem a ver, aparecer nos registros, né? Porque essa coisa da disseminação da informação, da visibilidade, mexe com a gente, né? Então, assim, depois que começarem a ver os registros aparecendo, as pessoas, eu acho, que vão, por si mesmo, procurar saber como é que esse fluxo está acontecendo, né? Então, assim, quando você começa a ver que seu registro está no mundo, então isso fortalece muito, né? Mas eu acho super importante essa coisa, essa iniciativa aí de Verônica de conversar direto lá com os representantes do CONAS. Eu acho que vai facilitar muito as nossas vidas aqui, enquanto responsável por essa gestão da informação. Tá bom? Excelente, Creuza.
O que eu gosto muito dessa rede aqui é que vocês são bem participativos, então fico muito feliz quando vocês vão comentando e agregando, porque assim, esse é um aprendizado que nós estamos fazendo todos juntos, viu? Com certeza, eu estou aprendendo demais com vocês, porque assim, quando a gente trabalha com a documentação científica, ela já tem toda uma padronização, sabe assim? Agora, as secretarias, ela tem um tipo de documentação bem diferente, sabe? Essas normas técnicas, tudo isso é bem diferente para a gente também da Bireme, mas é fundamental, e a gente está aprendendo demais com vocês com esse tipo de documentação, tá? Por isso, escarafugem aí, tragam para a base, porque quanto mais dúvidas vocês mandam para a gente, vocês acham que a gente não tem dúvida? A gente tem todas as dúvidas do mundo, mas a gente junto chega num consenso, tá bom? Não é que a gente falou assim, ó, a metodologia é essa, X acabou. Não é assim, a gente vai analisando junto e vendo, porque o bibliotecário sempre se defronta com um documento, né? Ele fica com dificuldade também de identificar que tipo de documento que é, que assunto que é, e blá, 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 tá? Então, assim, é fundamental, e essa está sendo uma construção coletiva, um amadurecimento de nós, Bireme, e das secretarias, com relação a esse tipo de tratamento de documentação, tá? Está sendo muito rico mesmo. Eu acho que a Edilene queria falar, Edilena? Só, assim, pegando o gancho aí na fala da Jesus e da Daniela, é porque eu também sou da Câmara Técnica, igual a Jesus, aí o projeto, quando, nas primeiras divulgações, pelo menos eu tinha a ideia que era mais centrado com as escolas, né? Aí depois que a gente foi participando, a gente vê como você colocou hoje, que eu falei até na sexta-feira passada, a secretaria e ampliar para a rede. Então, eu até já iniciei umas conversas com o Jefferson, porque a gente ainda está com a escola. Depois, para a gente avançar para essas outras unidades vinculadas da secretaria e a produção da própria secretaria, né? Porque hoje a gente ainda está mais concentrado na produção da escola, que é o Jefferson, é o bibliotecário e está à frente desse projeto. Então, agora a gente vai ter que se articular para ver como que vai chegar e ver se tem essa estrutura, né, para a gestão da informação na própria secretaria, nas outras unidades vinculadas também. Então, está sendo muito importante a gente estar nessa discussão. Ó, Jesus está me confirmando isso mesmo, porque no início eu pensava que era só o foco a escola, sabe? Mas depois que a gente vai... teve uma apresentação, aí foi abrindo, a Verônica numa apresentação falou, tipo assim, a escola vai abarcar tudo e tal, aí a gente já está clarificando mais esse processo, né? Então, a gente vai ter que correr aí para como vai movimentar as outras unidades. Aí vai precisar do apoio, com certeza a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Excelente, Edilena. Olha, tudo que vocês precisarem, tiverem de dúvida, vão mandando, vão reportando nas reuniões, né? A Verônica sempre está nas reuniões, eu sempre estou também, né? Você já está até cansado de me ver. Mas, assim, é que eu vou indo mais pela seara técnica e a Verônica vai indo mais pela gestão do projeto em si, tá bom? Por isso que, assim, e além disso, a gente tem outros técnicos aqui também presentes. Então, assim, a Beth está presente, ela é responsável pela área de recursos educacionais. Então, assim, vai chegar uma hora que vocês vão ter dúvida que quem vai poder ajudar vocês vai ser a Beth, não eu, né? Então, assim, mas isso tudo é um processo de amadurecimento que a gente está chegando junto, tá? Então, vamos que vamos, né? E a gente vai... Ô, Sueli, eu acho importante, por exemplo, que como a escola já está atuante, já está aprendendo, aí vai ser muito mais fácil depois a gente compartilhar com as outras unidades, né? Mas eu achei muito legal as colocações, o processo que a está fazendo na Paraíba. Eu vou checar isso para ver como é que tem. Eu sei que a assessoria de comunicação da secretaria já tem algumas coisas para ver, criar um volume, vamos dizer, para isso também, né? Obrigada. Quanto mais as pessoas começarem a ver as publicações, mais elas vão se interessar. Concordo com a Creuza, né? Então, vamos que vamos, né? Por isso que é tão importante fazer chegar, tá bom? Deixa eu ver, tem um comentário aqui do Milton, que tem alguns registros que ele criou e que não estão aparecendo. Pode ser, Milton, que não está marcada a base de dados CES-MA, né? Você é Maranhão, não é? Deixa eu ver aqui.
Maranhão. Então, assim, quando eu vou no sistema FA-admin, eu vou lá no filtro e pego o que está indexado como SES Maranhão, tá bom? Quando eu vejo hoje, aqui no SES Maranhão, eu vejo um registro publicado agora. Quando eu olhei hoje de manhã, olhei, acho que era 12:30, 1h, que é a hora que eu faço o fechamento da semana, tá bom? Então, quando eu olhei, acho que ainda estava em rascunho e agora está como publicado. Dá uma olhada nesse seu outro registro, se ele está marcado para SES Maranhão, tá? Eu não estou checando, aí é que tá, eu não estou checando ainda se todos os registros estão marcados como CONAS, isso eu também não olhei. Talvez seja até um indicador bom de eu começar a mostrar aqui, né? Quanto está crescendo a base do CONAS semanalmente. Mas, assim, hoje, olhando, eu só vejo um registro na SES Maranhão, tá bom? Alguém quer falar? No sistema FA-admin, no SES Maranhão também só tem um registro. Então. Só apareceu um mesmo. Comentando isso, mas assim, pode ser que o outro registro que o Milton criou não esteja marcado na base de dados ali, indexado pode não estar marcado SES Maranhão, é isso, tá? Eu não consigo ver os seus registros individualmente, Milton. O que eu posso fazer depois é mudar o meu código, que é o BR1.1, para o seu código, para tentar ver os registros da sua rede. Aí acho que eu consigo ver os seus registros, tá bom? E aí a gente pode dar uma resposta mais certeira, né, sobre o fato de não estar aparecendo aqui. Mas para mim, aparece só um agora, tá? Olhando. Alguém quer falar? Bom, ninguém levantou a mão agora, só vou dar uma revisada no chat. Laís, você quer dar algum feedback geral de tudo que você já viu? Laís, eu queria... Só uma coisa, Laís. Alguém que não está no grupo WhatsApp, se quiser colocar o número do telefone ou aqui compartilhar lá o contato para a gente agregar. Então, hoje eu agreguei 2 agora, só enquanto isso a gente estava aqui. Mas se tiver alguém ainda que não está no grupo de WhatsApp, colocar o número aqui no chat. Pode falar, Laís. Oi. Bom, os registros que eu verifiquei até agora, teve alguns que a descrição está perfeita, está boa a descrição, o maior problema realmente de todos é a indexação, né? E tem alguns que não tem o link para texto completo. E eu acho que o que eu respondi nesses, por enquanto, foi isso. Alguns tipo de documento também, que é material não convencional, foram descritos como monográficos na metodologia na metodologia Lila, que são livros ou capítulos de livros, que tem SBN, editora, e material não convencional, geralmente são os documentos governamentais, né? Então, eu estou enviando as capacitações de metodologia. Então, a Sueli, na primeira sessão, ela explica cada fonte de informação, tipos de documento. Então, está bem detalhado a metodologia de cada um, de registros bibliográficos, de multimídia. Então, tem todas as capacitações. Então, eu estou enviando também para todos vocês. Junto também estou enviando a nota técnica do Covid-19 e uma apresentação de indexação sobre Covid-19, que eu vi que a maioria tem bastante material sobre Covid. Então, também estou enviando para vocês, porque é realmente muito material e muita informação, né? Então, eu estou enviando para cada um de vocês. E qualquer dúvida, aí vocês vão me escrevendo. Deixa eu só comentar esse material do Covid que a Laís acabou de falar. Todo o material sobre do Covid, a gente também está aproveitando o registro e colocando também na base de dados da Organização Pan-Americana da Saúde. Mais lá para frente, nada impede, e pode ser que a gente chegue lá também, uma integração com a própria base de dados da OMS. Então, veja aonde há um simples registro, no contexto de uma secretaria,
pode chegar, e isso em escala de grande visibilidade para o mundo, né? Então, é muito importante. Na base de dados da Organização Pan-Americana da Saúde, já tem, né? Já abre para essa base de dados, então, enfim, já está no próprio site da Organização Pan-Americana da Saúde, já se recupera, não só da OPAS no Brasil, mas a OPAS em Washington. Então, é uma grande vitrine, gente. Claro que a vitrine a vitrine não, o Covid é a bola da vez, né? A vedete da vez, é o tema da vez, não, infelizmente, mas mostra aonde o potencial, né, do trabalho que a gente está fazendo aqui, tá bom? Só para reforçar ainda mais. Eu acho que a gente não falta justificativa para a gente. Todos nós trabalhamos com informação aqui, ó. Fica parecendo que a gente está chovendo no molhado, mas mostra, é importante a gente ter reconhecer isso e usar isso para o fortalecimento do nosso trabalho, não só porque a gente quer, não é por questão de ego pessoal, não é nada disso, é porque eu acho que é inerente ao processo de trabalho do profissional da informação querer isso, né, e buscar por isso. Então, é a nossa função, é o nosso papel. Bem, bola com a sua. Tá, obrigada, Verônica. Sobre esse tema do Covid, uma vez que ele esteja registrado na Lilacs também, ela já vai ser recuperada em qualquer biblioteca virtual, tá? Porque a Lilacs está indexada em todas as bases de dados, ou em todas as BVS. Então, se a produção de vocês está indexada na Lilacs, ela vai aparecer em todas as BVS, tá bom? Se ela está indexada na Coleciona SUS, ela vai aparecer, muito provavelmente, em todas as bases as bibliotecas virtuais brasileiras, tá? Então, assim, ela vai ganhando algumas escalas, né? Mas se ela está na Lilacs, já é visibilidade regional, tá? Não é só Brasil, tá bom? Bom, acho que de comentar... tem um comentário que foi da Creuza, né? Para lembrar que as publicações têm que estar em PDF. Sim, tem que estar em PDF, né? Porque é uma documentação... Pode falar. É só para quando Verônica conversar lá no CONAS, lembrar isso, porque senão é capaz da gente receber uma série de documentos impressos e que, infelizmente, não tem como estar disponibilizando, né? Até porque a questão da digitalização é complicado, né? Exatamente, bem lembrado. Viu? Verônica, Sueli, Creuza e Adilena. É importante, eu acho que a Lourdia também está nesse grupo, que somos da Câmara Técnica. É importante também, assim, inclusive, a gente pode até pautar como uma discussão da Câmara Técnica esse trabalho que a gente está fazendo do projeto. O que é que você acha, Adilena? Eu acho importante, porque essa semana a gente tinha reunião, com certeza a gente vai ter na próxima quinta, então seria muito importante que a gente discutisse esse projeto entre as pessoas da Câmara Técnica, porque nem todo mundo que está na Câmara está nesse projeto. Então, acho que só eu, Edilene e Lourdinha, não é, Edilena? Sim, que estamos juntos. Então, a gente acaba sabendo assim, mais da importância, do objetivo, né, maior. Então, seria muito importante que a gente discutisse isso na próxima reunião da Câmara. Eu acho muito importante, a gente pode levar isso como pauta. O que vocês acham? Eu acho excelente. Muito bom, muito boa iniciativa mesmo. A gente vai ajudar na conscientização, essa criação dessa cultura. Acho que sim, eu acho que vocês podem ser o porta-voz, né, a porta-voz desse tema, sem dúvida nenhuma. Vai fortalecer bastante. Bom, mais algum comentário? Ai, o Netinho! Ai, gente! Eu só guiguei, tava dormindo. Que lindo! Bom, queridos, eu não vejo mais nenhum comentário aqui no chat, mais alguém quer falar alguma coisa nesse momento? O que eu peço para vocês é que vão avisando para a gente, dando feedback do ponto em que vocês estão, igual a Daniela fez,
fundamental para que a gente possa ajudar no momento que seja necessário, tá bom? E pautar isso na reunião da Câmara Técnica, acredito que vai ser fundamental também. Muito obrigada, Jesus, por essa sugestão e estamos contando aí já com esse apoio de vocês lá dentro da Câmara Técnica, tá bom? É porque a gente pode sugerir como pauta, a Verônica vai para fazer a fala e a partir do andamento como está o projeto, não é? Exatamente. Eu acho que isso que é importante, né? Para que todos tenham conhecimento e a gente possa cobrar assim de forma mais objetiva a própria gestão da informação dentro das SES, né? Eu acho que vai ser dentro das SES, exatamente. Ok. Pode deixar. A gente está fazendo também ampla divulgação, notícia, vai sair no boletim da Bireme, então a gente tem vários canais que a gente pode também repercutir todo esse trabalho. Tá? Vamos abrir as câmeras, quem tiver câmera, vamos fazer a foto da foto da nossa reunião. Isso tudo é interessante. Eu tenho sempre divulgado, viu, gente? Para toda a equipe da Bireme, o pessoal do CONAS, a reunião, enfim. Eles gostando de ver, saber que a gente está aqui animados, né? Ativos, ver se falta gente, falta ainda alguns. Vamos ver se tem câmera. Oi, dá tchauzinho. Vamos abrir, gente. Aê, muito bom, muito bom. Me ajuda aí a fazer foto, meninas. Estou fazendo aqui, mas obrigado, viu, gente? Um bom fim de semana. Fiquem né, para quem ultimamente feriado, fim de semana, não tem diferente, né, do dia a dia, mas fiquem em casa, se cuidem, pensem em outra coisa além de trabalho. Eu acho que é saudável também, tá? Você também, Su. Tchau, beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Bom final de semana. Eu vou publicar no YouTube depois para vocês guardarem e mandarem para quem precisar, tá bom? Okay. E a apresentação vocês vão mandar, né? A apresentação mando de também, hoje. Pode deixar que eu mando sim. Aí no chat vai a apresentação, vai um resuminho que a Angélica certamente fez aí. Eu coloquei meu telefone porque eu não estava no grupo, porque sou da... Eu não vou mandar resumo, não, é que você vai mandando os links, acho que hoje não precisou, né? Todo mundo já tem, né? Bom, beijo. Beijos. Obrigada, gente. Até semana que vem. Bom final de semana.